Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a traçar o diagrama de esforço normal para uma estrutura. Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, a estrutura que a gente vai utilizar é esse pórtico aí biapoiado, é o mesmo pórtico que a gente usou para fazer o diagrama de momentos vetores e será o mesmo pórtico que a gente vai usar também para traçar o diagrama de esforço cortante em um vídeo posterior. Então vamos lá. As reações de apoio já estão aqui, ó. Por quê? Porque a gente já tem um vídeo aí ensinando a calcular reações de apoio. Então, para a gente não perder tempo com um assunto que a gente já tem aí no canal, essas reações de apoio já foram calculadas e estão disponibilizadas aqui. Então vamos seguir. O que é, primeira coisa, né? O que é um esforço normal? Bom, um esforço normal nada mais é do que um esforço axial. Um esforço axial é um esforço ortogonal a uma seção transversal. Tá? Então aqui está a minha seção transversal e esse esforço axial, esse esforço ortogonal, pode ser de tração ou pode ser de compressão. O que vai diferenciar? Quando a gente tiver um esforço axial comprimindo a minha seção transversal, a gente tem um esforço normal negativo. E quando a gente tem um esforço axial tracionando a minha seção transversal, aí eu tenho um esforço normal positivo, ok? Então, para a gente traçar agora o nosso diagrama, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer um passo a passo, como sempre é bom fazer em relação a cálculo estrutural, análise estrutural, projeto de estrutura. Tudo isso é interessante que a gente estabeleça sempre um passo a passo, porque aí a gente estabelece uma linha de raciocínio e a gente segue essa linha de raciocínio e atinge o nosso objetivo. Então a primeira coisa aqui, eu vou falar os passos, são 4 passos, e depois a gente vai ver como que a gente faz para seguir cada um deles. Então vamos lá. O primeiro passo, a gente vai dividir a estrutura em trechos. Os trechos são delimitados por carregamentos que fazem esforço axial na barra. Nosso segundo passo é o objetivo. Tá? Então, o objetivo é obter as equações que definem a variação dos esforços normais em cada trecho da estrutura. Então, a gente vai ver que, normalmente, as equações para esforço normal acabam sendo constantes nos trechos. Nosso terceiro passo diz o seguinte, que a gente deve começar a delimitar os trechos a partir das extremidades da estrutura e seguir percorrendo essa estrutura, identificando cada trecho. Sempre que aparecer um novo carregamento que faz esforço axial na estrutura ou houver mudança na direção da minha estrutura, um novo trecho será iniciado. E o quarto e último passo diz que, sempre que a gente iniciar um novo trecho, devemos transportar todos os carregamentos presentes nos trechos anteriores para o início do trecho que a gente está iniciando. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a seguir o nosso passo a passo para traçarmos o diagrama de esforço normal da nossa estrutura. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir a estrutura em trechos e começar, né, essa divisão a partir de uma extremidade da estrutura. Não é isso? Então aqui, ó, a gente pode começar ou pelo ponto A ou pelo ponto B. Esses dois pontos representam extremidades da estrutura. Beleza. Então vamos começar aqui, ó, pelo ponto A. Tá? Vamos desenhar o ponto A aqui, ó. Então, o ponto A está aqui. O que a gente tem de esforço axial no ponto A? Bom, a gente vai ter a nossa reação horizontal em A, de 1 kN para a direita. Então, aqui, ó, vamos representar ela aqui, 1 kN. Beleza. E o carregamento uniformemente distribuído e a reação vertical no apoio A? Bom, esses carregamentos existem, só que eles não fazem esforço axial na minha barra, certo?
Então, eles não vão contribuir para o nosso diagrama de esforço normal. Ok? Então, vamos lá. Aí a gente tem que começar de uma extremidade da estrutura e ir percorrendo essa estrutura, certo? Então, vamos dizer que eu comecei aqui no ponto A e comecei a andar aqui para dentro da estrutura. Aí cheguei aqui, ó, mais ou menos aqui. Ok. Quando eu olho para trás, no meu trecho, eu vim do A e vim até aqui. Quando eu olho para trás no meu trecho, tem mais algum carregamento que surgiu e que faz esforço axial na minha barra? Não. O único carregamento que faz esforço axial na minha barra, quando eu olho para trás no meu trecho, continua sendo a reação horizontal no apoio A. Ok? Então, beleza, nada mudou. Aí eu ando e chego até aqui, ó, o último ponto antes da estrutura mudar de direção. Aí eu olho para trás no meu trecho. Tem mais algum carregamento novo que surgiu e que faz esforço axial no meu trecho? Não. Continua só tendo a minha reação horizontal no apoio A, quando eu olho para trás no meu trecho. Beleza. Só que a estrutura vai mudar de direção. Então, se ela vai mudar de direção, a gente aqui, ó, a gente tem o nosso primeiro trecho traçado, que vai daqui do ponto C até o ponto A, do ponto A até o ponto C. Ok, beleza. Então, vamos aqui, ó. Agora a gente vai para um novo trecho, certo? A gente está começando no ponto C e vamos para cá, para baixo aqui, seguir a nossa estrutura. O que a gente tem que fazer? O que o nosso quarto passo diz que a gente tem que fazer? A gente tem que levar todos os carregamentos que estão antes do início desse meu novo trecho para o início do meu novo trecho, certo? Então, o novo trecho está aqui, ó. Começa no ponto C. E ele vai seguir aqui para baixo. O primeiro trecho estava aqui, né? Começa no ponto A e segue aqui para a direita. Então, meu novo trecho é esse aqui, ó. É o ponto C e vai seguir aqui para baixo. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou levar todos os carregamentos que estão antes do meu ponto C para o meu ponto C. Beleza. O que eu tenho de carregamento antes do meu ponto C? Eu tenho na reação vertical no apoio A de 3 kN para cima. Então, aqui, ó. Reação vertical no apoio A foi transportada para o meu ponto C. Eu tenho um carregamento uniformemente distribuído que está distribuído em 3 metros, ou seja, são 2 kN por metro distribuídos ao longo de 3 metros. Então, a gente tem 6 kN no total. Ok. 6 kN também na vertical, só que apontando para baixo. 6 kN, beleza. E a gente tem o que mais? A gente tem também a nossa reação horizontal no apoio A, que é 1 kN para a direita. Então, vamos colocar ela aqui, ó. 1 kN para a direita. Maravilha! Agora, a gente pode aqui, né, só somar essas forças verticais aqui, ó. 6 menos 3 vai resultar em 3 kN para baixo e 1 kN para a direita. E aqui está o nosso ponto C. Beleza. Quem que vai fazer esforço normal no meu trecho? Bom, vai ser essa 3 kN aqui. Por que o 1 kN não vai mais fazer? Nesse novo trecho que está se iniciando, que se inicia no ponto C, por que o meu 1 kN não faz esforço normal? Porque agora, esse 1 kN, neste trecho, não está fazendo esforço axial na minha barra, certo? O esforço axial, ou seja, o esforço ortogonal às seções transversais da minha barra, só vai acontecer de acordo com esse 3 kN aqui. Beleza? Então, maravilha. Aí, a gente começou o nosso trecho no ponto C e andamos, chegamos até aqui, ó. Até aqui, onde a gente tem um momento
aplicado e uma força de 1 kN aqui para a esquerda. Bom, a gente andou até esse ponto. Quando a gente olha para trás no nosso trecho, tem mais algum carregamento que surgiu novo e que faz esforço axial na minha barra? Não. Esse momento aplicado não faz esforço axial na minha barra. Isso aqui não é nem uma força, né? Isso aqui é um momento. E esse 1 kN aqui para a esquerda também não faz esforço axial na minha barra. Então eu continuo no mesmo trecho. Não surgiu nada de diferente. Aí andei e cheguei até aqui, ó. O último ponto antes da minha estrutura mudar de direção. Beleza. Quando eu olho para trás no meu trecho, tem mais alguma coisa? Tem mais algum novo carregamento que faça esforço axial na minha barra? Ou continua só tendo aquele 3 kN? Continua só tendo 3 kN. Maravilha. Só que agora eu vou mudar de direção. Então, ó, meu ponto D vai delimitar aqui o meu trecho CD. Maravilha. Então eu vou para o trecho, novo trecho, o último trecho, né? DB ou BD, de acordo com o que eu estiver entrando, iniciando o meu trecho. Vamos iniciar pelo ponto D, tá? Depois a gente inicia pelo ponto B. Então vamos lá. Se a gente vai iniciar pelo ponto D, aqui está o ponto D, e eu vou entrar a estrutura para cá, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar para o meu ponto D todos os carregamentos que estão anteriores ao meu ponto D, ao meu início do trecho. Eu estou dizendo que vai se iniciar no ponto D. Beleza. Bom, o que a gente tem antes? A gente tem um carregamento uniformemente distribuído, a gente tem uma reação vertical em A, a gente tem uma reação horizontal em A, e a gente tem uma força para a esquerda de 1 kN. Tudo isso são carregamentos que a gente tem anteriores ao início do nosso trecho DB, certo? Aí o momento aplicado. Não, o momento aplicado não é um carregamento de força, né? É um momento. Então vamos levar tudo que a gente tem para o nosso ponto D, para o início aqui, né? Primeira coisa, vamos levar a nossa vertical em A, ou seja, 3 kN, né? 3 kN na vertical, tá aqui. 3 kN. O nosso carregamento uniformemente distribuído, 2 kN por metro, ao longo de 3 metros, 6 kN. Também na vertical, só que para baixo, certo? Beleza. Vamos levar a nossa reação horizontal em A, que é 1 kN para a direita, aqui ó, 1 kN para a direita, e a nossa força horizontal de 1 kN para a esquerda, porque também está antes do início do nosso trecho DB. Então, vamos direcionar ela aqui, ó, 1 kN. Ok. Então, isso é o que vai começar, é o que temos de carregamento no início do nosso trecho DB. Ok, então vamos só somar isso aqui, né? Aquilo que tiver na mesma direção a gente pode somar. Aqui está o nosso ponto D. 1 para a esquerda, menos 1 para a direita, 0. 6 para baixo, menos 3 para cima, resulta em 3 kN para baixo. Ok. Então, o que vai fazer esforço normal no nosso trecho DB? Nada. Certo? Por quê? Porque esse 3 kN, que é a única coisa que sobrou aqui quando a gente fez o somatório aqui das cargas no início do nosso trecho, esse 3 kN não exerce um esforço axial na minha barra. Então a gente vai ter nada fazendo esforço axial nesse trecho DB. E se a gente tivesse entrado pelo ponto B, né? Pelo ponto B aqui, o que a gente teria? A gente teria o seguinte: o nosso ponto B estaria aqui, certo? E a gente entraria na estrutura para cá, né? Ok. Então, o que temos de esforço axial no nosso ponto B, ou seja, no início do nosso trecho? Bom, para trás não tem nada, porque a estrutura começa no ponto B, dessa vez aqui, né? E a gente tem alguma coisa? A gente tem reação horizontal em B? Não. Não temos reação horizontal em B. Só temos uma reação vertical em B.
Ou seja, a gente só tem essa carga aqui, ó, de 3 kN no nosso ponto B. Ou seja, a gente não tem nada fazendo esforço axial nesse trecho aqui, quando a gente inicia pelo B também. Então, maravilha. Agora a gente tem tudo para estabelecer as nossas equações que definem a variação dos esforços normais em cada um dos trechos. E agora vocês vão entender por que o esforço normal costuma ter uma equação, assim, né, digamos assim, constante em cada trecho. Por quê? Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro trecho. AC. Beleza. O que vai fazer normal aqui nesse trecho AC? Bom, vamos primeiro colocar aqui, né? O ponto C está aqui. Beleza. Só esse 1 kN, certo? Então, olha só. Normal em função de x no trecho AC é o quê? É 1, certo? A gente só tem esse 1 aqui. E é positivo ou negativo? Bom, ela está comprimindo, certo? Não está comprimindo a minha barra axialmente? Então é negativo. Beleza. Aí a gente vem aqui, ó, para o nosso trecho CD. Então vamos colocar aqui, ó, o ponto D aqui, né? O que vai fazer normal aqui nesse trecho? Somente o meu 3 kN, não é isso? Então, ó, normal em função de x de C até D, quem é? É só o 3 kN. Não varia, né? Não varia. Se a gente andar para cá, ou para cá, ou para cá, até o final do nosso trecho, sempre que a gente olhar para trás, a única força que faz normal no meu trecho é o 3 kN. Então, aqui, ó, 3 kN. É negativo ou é positivo? Bom, esse 3 kN aqui, ele também está comprimindo o meu trecho. Então, é negativo. E no nosso último trecho, né? No nosso trecho DB, aqui. Bom, aqui não vai ter nada. Então, ó, a normal em função de x de D até B é igual a zero. Da mesma forma aqui, ó. Aqui, né, estaria o ponto D, estaria aqui. A normal em função de x de B até D é zero também, certo? Então, agora, você consegue entender o porquê que normalmente as equações que vão definir a variação dos esforços normais nos trechos são constantes, porque dificilmente você tem um carregamento distribuído axial numa barra, tá? Então, o que seria, né, um carregamento distribuído axial? Vamos pegar aqui uma cor diferente, só para a gente fazer aqui um exemplo, né? Se a gente tivesse um carregamento assim, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Tá? E aí a gente colocasse aqui, sei lá, 2 kN por metro. Então, seria como se fosse esse carregamento distribuído aqui, ó, de 2 kN por metro, só que um carregamento distribuído de 2 kN por metro na direção axial de uma barra. Se você tivesse um carregamento assim, aí você concorda comigo que quando a gente entrasse aqui do B, ó, o que a gente teria? O início desse carregamento distribuído, certo? Conforme a gente fosse andando, percorrendo a estrutura, seguindo na estrutura, esse carregamento iria aumentando, certo? Então, a gente teria um esforço normal variando conforme a gente percorresse aqui essa estrutura em X. Mas um carregamento desse aqui não é uma coisa muito comum, tá? Então, é por isso que normalmente a gente tem equações que definem a variação de esforços normais nos trechos de uma estrutura sendo constantes, tá? Então, agora faltou só a gente desenhar aqui o nosso diagrama de esforço normal. Então, vamos lá. No trecho AC, quanto que é? É menos 1 kN. Constante, né? Menos 1 kN. Então, a gente vai desenhar aqui, ó, para baixo aqui, menos 1 constante. Menos, e aqui 1. Ok. No trecho CD, aqui, ó, trecho CD,
é menos 3 kN. A gente decide se a gente desenha para a esquerda ou para a direita. Vamos desenhar aqui para a direita. Então, ó, constante menos 3 kN. E no trecho DB ou BD? Tá aqui, ó, é 0, certo? Então, a gente só coloca um 0 aqui. Maravilha. Agora a gente pode olhar aqui o F2, ó. Nossa estrutura está aqui, certo? E a gente vai pedir para ele traçar o diagrama de esforço normal. Então, a gente tem menos 1 aqui, ó, no nosso trecho AC. Depois, menos 3 constante aqui, tá vendo? No trecho vertical, né? CD. E aqui no nosso último trecho, DB, a gente não tem nada, certo? Então, ficou igualzinho o nosso diagrama aqui. E esse foi o vídeo que ensinou a traçar o diagrama de esforço normal numa estrutura. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.